Oi, pessoal, tudo bem? Sou Diogo Barros e venho aqui conversar com vocês a respeito de quais são os mecanismos que o nosso corpo tem para controlar a pressão arterial. Mas aí, antes de nós discutirmos como controlar a pressão arterial, nós discutiremos aqui o que é esta pressão arterial. Quando nós analisamos, e aí eu vou pedir que vocês venham comigo aqui nesse desenho que eu vou fazer agora, quando nós analisamos o nosso coração, nós percebemos que ele é formado por algumas câmaras. Aqui eu faço um desenho bem rústico do coração. Esse coração ele vai receber sangue da periferia do corpo no átrio direito por meio da veia cava superior e cava inferior, mas esse átrio direito ele acaba sendo íntimo também com alguns vasos que vêm do coração através do seio coronário. Então, o átrio direito, na verdade, recebe sangue do próprio coração, do corpo completo, então da periferia do corpo. Átrio esquerdo vai receber sangue ali dos pulmões através das 4 veias pulmonares. Vamos focar aqui no átrio direito, porque depois que ele recebe esse sangue do corpo, ele envia o sangue para o ventrículo direito, o sangue é direcionado aos pulmões para que aconteça a hematose, esse sangue vai ser direcionado de volta aqui ao átrio esquerdo, consequentemente esse sangue irá em direção ao ventrículo esquerdo e posteriormente esse sangue será direcionado para a artéria aorta. E eu quero focar aqui nessa artéria aorta. Eu vou fazer ela saindo da lateral só para ficar um pouco mais didático, tá? Essa artéria aorta ela é interessante, pois ela consegue ter um mecanismo aqui bem bacana, primeiro para controle da passagem do sangue, da retenção do sangue. Nós temos aqui uma válvula ou válvula da artéria aorta, que é formada por 3 válvulas semilunares. Essa válvulazinha aqui, ela serve para que quando o sangue passe para a artéria aorta, ela, após essa passagem, ela feche, impedindo assim o retorno do sangue, o refluxo do sangue. Isso quer dizer que quando esse sangue, quando essa válvula ela abre e o sangue ele passa para a artéria aorta, ele vai exercer no interior dessa artéria uma pressão, ou seja, ele fará uma pressão no interior da artéria aorta. Essa pressão, ela vai gerar uma tensão sobre a parede interna da artéria, o que justifica o pulso. Então, a tensão desse sangue gerado vai me dar, me possibilita, através de um aparelho ou de alguns aparelhos, porque a medida da pressão arterial pode ser invasiva ou não invasiva, mas ela me dá a partir da verificação da pressão arterial, que nós conseguimos de forma não invasiva, valores. E aí eu tenho um primeiro valor que é chamado o valor sistólico. Eu vou colocar aqui PAS, que é a pressão arterial sistólica. O que seria isso? Quando o ventrículo esquerdo contrai, o sangue é direcionado para a artéria aorta, cerca de 70 ml de sangue são lançados na artéria aorta, esta artéria aorta distende-se, dilata-se, aumenta uma pressão ali dentro mediante essa contração ventricular. E é por isso nós chamamos de pressão arterial sistólica. Quando verificamos essa pressão, encontramos na maioria dos indivíduos em situação de repouso 120 milímetros de mercúrio, que popularmente é chamado 12, uma pressão máxima, que seria a pressão arterial sistólica. Depois esse sangue fluirá para todo o corpo, a válvula semilunar vai fechar, e aí dentro desta artéria aorta ainda permanecerá sangue exercendo uma pressão, só que bem menor, porque boa parte do sangue seguiu. E aí essa outra pressão não acontecerá mais durante a sístole ou a contração. Ela acontecerá durante o relaxamento, que nós chamaremos de pressão arterial diastólica, que geralmente é diferente, cerca de 40 milímetros de mercúrio da pressão arterial sistólica. Então nós temos aqui uma pressão 120 por 80 e explicado de forma muito prática, didática para vocês.
Tá, tudo bem, mas o que é, então, essa pressão arterial? Aí eu vou trazer uma formulazinha bem interessante aqui para vocês. Vou mudar aqui a cor do meu pincel para dizer assim, que a pressão arterial, ela será o resultado de algumas forças. Por exemplo, a pressão arterial, ela vai ser resultante de algo chamado débito cardíaco. Ou seja, débito cardíaco é um conceito que, inclusive, eu tenho um vídeo sobre débito cardíaco aqui no canal. Débito cardíaco é algo que se relaciona à quantidade de sangue que é ejetado do coração em um minuto. Então, isso quer dizer que, a depender da quantidade de sangue que esse coração ejete por minuto, não por batida, mas por minuto, nós influenciaremos a pressão arterial. Da mesma forma, nós entendemos que esta pressão arterial ela é influenciada por uma coisa chamada de resistência vascular periférica. O que é que isso quer dizer? Os vasos sanguíneos na periferia, quando eles reduzem ou formam uma força que se opõe a essa chegada do sangue na artéria aorta, ele vai fazer uma resistência. Isso quer dizer que quanto mais dilatados os nossos vasos estiverem na periferia, menor será a resistência vascular. Quanto mais tensos esses vasos forem, ou até contraídos, maior vai ser a resistência. Aqui eu dou um exemplo de um processo, por exemplo, da gente aguando o jardim com uma mangueira normal. Quando a gente quer mais pressão de água, a gente vai lá e oclui parcialmente o interior da mangueira. Né? Coloca lá o dedo e reduz a passagem da água. Isso eu estou fazendo um aumento da resistência. Então, pressão arterial é isso, tá? E ela é influenciada por esses mecanismos, débito cardíaco e resistência vascular periférica. Inclusive, se vocês quiserem procurar um vídeo aqui no canal, eu já tenho falando sobre os fatores reguladores do débito cardíaco e como a frequência cardíaca e o volume sistólico influenciam no débito cardíaco. Bom? Voltando aqui para a pressão arterial, aí nós entendemos assim, o corpo, ele é muito inteligente, nosso corpo, ele acaba tendo alguns mecanismos de controle da pressão arterial. Esses mecanismos, eles podem ser rápidos, então eu posso ter um controle rápido da pressão arterial, que acontece a todo momento, ele está ali, né, de vigilância nessa pressão arterial, tá certo? Inclusive está ali informando ao sistema nervoso para que este haja regulando a pressão arterial. Por exemplo, existe ali na artéria aorta, próximo do arco da artéria aorta, nas carótidas e em outros locais do corpo também. Existem alguns receptores de estiramento do vaso, que são receptores chamados de barorreceptores ou pressorreceptores. Esses barorreceptores são célulazinhas que estão ali no vaso, somente identificando como está a pressão exercida no interior desse vaso. E aí esses barorreceptores, ao identificarem como essa pressão está, eles informam ao tronco encefálico, e aí nós sabemos que o tronco encefálico acaba sendo um centro regulador cardiorrespiratório, então eles informam ao tronco encefálico se estirou demais ou de menos, mas principalmente se estirou demais. Para quê? Para que o tronco encefálico possa gerar uma resposta. E aí, que resposta é essa que o tronco encefálico poderia gerar? Através do sistema nervoso autônomo simpático ou através do sistema nervoso parasimpático. Se for uma descarga simpática, o objetivo será aumentar a pressão arterial. Se o objetivo foi parasimpático, será um objetivo de reduzir a pressão arterial. Então, em casos de grande estiramento, o estímulo dado será um estímulo relacionado ao sistema nervoso parasimpático. Então, quando a gente está fazendo uma atividade física que nossa pressão arterial sobe muito, é comum as pessoas ficarem enjoadas, ficarem nauseadas, terem até ali uma tontura por conta dessa descarga parasimpática. Né? Porque o parasimpático ele vai ser direcionado através do nervo vago para outras estruturas também, como estômago.
tá bom? Árvore brônquica, estômago. Já no momento em que a nossa pressão arterial está baixa ou até está normal, mas ela não está condizente com uma nova postura do corpo, por exemplo, ou uma nova necessidade minha, eu vou lá e tenho uma descarga simpática. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente está deitado e nós nos levantamos, a pressão arterial tem que ser outra, tem que ser modificada. Então isso quer dizer que minha pressão arterial andando, falando, dando aula, sentado, deitado, são pressões diferentes. E aí meu corpo ele precisa se adaptar a mudanças. E essa adaptação, ela tem que acontecer rápido, que é através desse mecanismo de controle rápido da pressão arterial. E aí, gente, de forma muito didática, existe uma situação, por exemplo, chamada hipotensão ortostática. A que se refere isso? Quando a gente está deitado e a gente levanta rápido demais. E muitas vezes a gente fica tonto. Isso é um fato que pode estar relacionado somente a uma falha desse processo de captação da pressão dos nossos vasos e, consequentemente, a resposta ela não aconteceu com a velocidade esperada. Então, esses são, de forma bem resumida, bem direta e didática, esses são os mecanismos responsáveis pelo controle da pressão arterial a curto prazo, ou controle rápido da pressão arterial. Espero que vocês tenham compreendido. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo. Se ficou aqui até o final, deixa aqui nos comentários, dúvidas, sugestões para próximos vídeos, que isso acaba me estimulando muito a trazer novidades aqui para o canal. Um abraço a vocês, bons estudos e até a próxima.